Vamos à nossa segunda aula, o trabalho do ministro enviar. Então, como eu falei, essas quatro matérias, nós falamos sobre o processo da visão celular: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Vamos falar todos juntos? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mais uma vez. E enviar. Então, nós aprendemos que o trabalho do ministro inclui o processo completo: ganhar, consolidar, discipular e enviar, que está conectado com os 5 ministérios de Efésios 4:11. Nossa matéria agora é a segunda aula do nosso curso de CTL, da 9ª matéria, é pregue o evangelho do reino. Na primeira aula nós vimos pregue o evangelho da graça, e agora nós vamos ver pregue o evangelho do reino. Então, antes de tudo, irmãos, preciso lhe dizer que existe apenas um evangelho. Qual é o evangelho? Aquilo que o apóstolo Paulo chama de o evangelho da graça. Agora, esse evangelho da graça, ele possui 2 aspectos. Quais são os 2 aspectos? Primeiro, um está relacionado com o homem, com a bênção de Deus sobre o homem. O outro está relacionado com o diabo, com a manifestação do poder de Deus sobre Satanás. Então, na hora que nós vamos pregar, com relação ao homem, nós anunciamos a graça, mas com relação ao diabo, nós anunciamos o reino. Amém, queridos? Até aqui, tudo bem? Então, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, você crê isso? Nós cremos que depois dessa era, que é conhecida como a era da igreja, virá então a era do reino de Deus, né? É a 7ª dispensação. Você sabe que a história da ação de Deus no tempo, ela é contada em 7 dispensações, não é? A primeira dispensação, a dispensação da inocência, aquele período ali antes do pecado. Depois vem a dispensação da consciência, né, quando Adão peca. Depois vem a dispensação do governo humano, não é, com a construção lá da torre de Babel, façamos um reino, o homem não queria espalhar. Depois, em Abraão, começa uma nova dispensação, a dispensação da promessa, a dispensação da fé. Mais tarde, em Moisés, começa uma nova dispensação, que essa você conhece muito bem, né? A dispensação da lei. E aí vem Jesus e inaugura uma nova era, uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. É o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo. Mas essa era vai se encerrar e depois dela, então, vai se começar uma 7ª dispensação, que é a dispensação do reino de Deus. Então, hoje, nós já saímos da dispensação da lei, nós estamos vendo na dispensação da graça, na dispensação da igreja, ou na dispensação do Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus vier e pisar aqui na terra, então se começará um novo tempo, o reino milenar de Cristo. Amém, queridos? Isso é um negócio poderoso, uma terra sem ação do diabo, sem essas perturbações todas, e Jesus governando e regendo as nações com vara de ferro. Aleluia, glória a Deus. Então, veja só, o chamamento de Deus para a igreja hoje é trazer o seu reino. A vontade de Deus é que haja em cada um de nós esse desejo, essa ânsia verdadeira de que venha o reino dele. Por isso, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, verso 10, como que ele nos ensina a orar todos os dias? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como que você acha que é a vontade de Deus no céu? Deus fala e as coisas acontecem. Mas na terra ainda acontece muita coisa que não é a vontade de Deus. Nem tudo que acontece na terra é Deus que quer. Entendeu o que eu estou falando? Mas a Bíblia diz que ele nos ensina a orar assim: venha o teu reino. Chegue esse tempo em que a tua vontade será feita aqui na terra, da mesma forma que é feita no céu. Então talvez você esteja se perguntando: e qual é a relação, pastor, que existe entre o evangelismo e a volta do Senhor? Relação completa, total, né? A palavra de Deus nos mostra
que o ato de evangelizar também é um ato profético, porque quando nós pregamos, quando nós ganhamos vida, quando nós edificamos igreja, nós estamos trabalhando para que o reino venha, para que o reino se estabeleça. Então nós estamos apressando a vinda do reino pela pregação do evangelho. Como é que nós apressamos? Pregando o evangelho. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro que a sua volta está completamente relacionada com a pregação do reino de Deus. Mateus 24, 14. Vamos ler todos juntos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Está vendo essa parte? Então virá o fim. Quando é que virá o fim? Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Quantos querem que o reino venha? Então o que é que nós temos que fazer? Nos comprometer com esse desejo, com esse mandamento do Senhor, esse mandato do Senhor, de que nós preguemos o evangelho do reino. Porque o Senhor não voltará, irmãos, a menos que o evangelho seja pregado a todas as nações. Nós vemos claramente que a igreja é responsável de trabalhar com Deus para que o reino seja trazido. Então, uma vez que o reino só virá com o fim dessa era, nós precisamos então fazer o quê? Pregar esse evangelho, apressando, sabe? Trazendo, encurtando esse tempo de tribulação que nós estamos vivendo. Você anseia pelo reino de Deus, irmãos? Você parou para imaginar como vai ser esse mundo sob o governo do Senhor Jesus? Aleluia! Por isso nós temos que clamar, né, como diz João, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Se você acha a vida aqui boa, quando ele vier, irmão, será incomparável. Incomparável, incomparável. Às vezes eu estou assistindo televisão, vendo algumas coisas, eu falo, não vai ter isso no reino de Deus. Não vai ter isso. Quando ele governar, não vai ser desse jeito. Não haverá injustiça, não haverá essa violência, né? Aí nós vamos sentir o que é realmente ser governado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o nosso trabalho envolve, né, cooperar com esse desejo do coração de Deus. Diz, ele nos transportou do reino, do império das trevas, para o reino da sua luz, né? Nós já aprendemos no curso que o império é uma posição imposta, né? Não é uma situação. O reino é herdado, o reino é legítimo. O diabo é imperador, mas Jesus é rei. Para que o reino de Deus aumente, para que o reino de Deus possa avançar, o reino das trevas tem, então, que recuar. Por isso é muito importante você, líder de célula, né, que está fazendo esse curso, entender cada vez que nós abrimos uma célula, cada vez que uma porta se abre para receber uma célula, cada vez que uma vida é levada ao encontro, cada vez que pregamos o evangelho do Senhor e trazemos alguém para Cristo, o reino de Deus está avançando e o reino das trevas está recuando. Aleluia! O que é o evangelho do reino? Todos nós sabemos que o reino será o tempo quando Cristo, não apenas ele, mas também os crentes vencedores, reinarão com ele sobre a terra. Então, isso aqui já está claro para todos nós. Mas o que não está claro para muita gente? É que o reino também nos fala da esfera, do domínio do rei. Então, onde o rei governa, ali o rei é estabelecido. Então, Jesus falou, o reino está dentro de vós, porque no dia que você foi alcançado pelo evangelho, você se colocou debaixo, né, da jurisdição desse reino de Deus. O Senhor agora governa sobre a sua vida. Amém, queridos? Então, alguns insistem em distinguir o evangelho da graça do evangelho do reino. Né? Essa distinção não é necessária. O que nós estamos fazendo aqui é apenas para fins didáticos, né? Mas para que você possa ter clareza e saber até fazer a aplicação. Então, só para ficar bem claro, diga assim, o evangelho da graça diz respeito à bênção de Deus sobre o homem. Então, quando nós pregamos o favor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a justiça de Deus, nós estamos pregando o evangelho da graça. Amém, queridos? E o que é o evangelho do reino? Está relacionado contra a opressão maligna, contra as manifestações de Satanás. Então, o evangelho do reino é a manifestação do poder de Deus sobre as obras do diabo. Então, na verdade, trata-se de dois lados da mesma moeda, entendeu? Só tem um evangelho, mas a abordagem é diferente em relação ao homem
ministramos a graça. Em relação a Satanás, manifestamos o poder de Deus. Aleluia. Por isso, ao manifestar o reino de Deus, Jesus sempre fazia duas coisas. Você vai ler isso nos evangelhos. O que Jesus fazia? Curava enfermos e expulsava demônios. Toda vez que Jesus ministrava e por onde ele passava, ele curava os enfermos e expulsava demônios. Jesus ia no lugar que tinha um doente, ele curava o enfermo. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Né? Quando questionaram com que poder ele fazia aquilo, ele falou, se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Quando é que fica claro que o reino de Deus chegou? Quando os sinais se manifestam, quando o poder de Deus se manifesta, desfazendo as obras do diabo, aleluia. Então, o perdão do pecado, o novo nascimento, são para entrar no reino, mas a expulsão de demônios e a cura de enfermos são a manifestação do governo do reino. O que ele está falando? No reino de Deus o diabo não vai ter vez. No reino de Deus, esses espíritos não vão agir do jeito que eles agem. Não vai ter enfermidade, não vai ter possessão. Então, a pregação do evangelho do reino, como nós vemos na vida de Jesus, envolve essas duas coisas. Coloca isso no seu coração, irmão, porque isso vai atiçar a sua célula e vai atiçar os seus cultos também. Duas coisas se manifestam na pregação do evangelho. Diga comigo, libertação dos oprimidos e cura dos enfermos. Mais uma vez, diga, libertação dos oprimidos e cura dos enfermos. Então, a primeira e mais evidente obra de Satanás é a possessão demoníaca. E aí, Jesus fala em Mateus 12, 28, vamos ler todos juntos? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia. O reino está chegando, irmãos, porque demônios estão caindo, principados estão sendo destronados. O reino é a oposição frontal de Deus ao governo do diabo, às ações do diabo. O Senhor declara, o seu reino se manifesta, demônios são expulsos. Amém, queridos? Segundo, a segunda coisa relacionada com a pregação do evangelho do reino é a cura de enfermos. Então eu quero que você ponha isso no seu coração. Eu quero realmente impressionar você com essas duas manifestações de poder: expulsão de demônios e cura de enfermos. Mateus capítulo 4, 23. Vamos ler todos juntos? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Olha só uma pausa. Pregando o evangelho do reino e, consequentemente, fazendo o quê? Curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aleluia. Por que as pessoas tinham aquela expectativa com a pregação do Senhor Jesus? Toda vez que ele reunia, ele pregava, expulsava demônios, curava enfermos. Pregava, expulsava demônios, curava enfermos. Então, a expulsão de demônios e a cura de enfermos aparecem associadas, intrinsecamente ligadas à pregação do evangelho do reino. E aí, a boa notícia para todos nós: a igreja, aleluia, foi escolhida por Deus para resistir a Satanás e introduzir o reino de Deus na terra. Nós estamos antecipando a manifestação de poderes do mundo vindouro. Por isso, quando Jesus, ele inicia a igreja, quando ele funda a igreja foi fundada em Mateus 16 e inaugurada em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Mas em Mateus 16, quando ele funda a igreja, aliás, antes, ele diz lá, também eu te digo que tu és Pedro. Isso aí. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a segunda parte ele diz o que, irmãos? As portas do inferno não prevalecerão. Então, você tem que ler esse texto e entender da maneira que ele foi proferido.
O que Jesus está dizendo não é que a igreja está aqui trancada, né? E as portas do inferno estão tentando invadir a igreja é uma grande resistência. O que o Senhor Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, as portas do inferno estão lá, elas estão trancadas, elas são uma fortaleza, mas a igreja vai pressionar. Não sei se você já assistiu aqueles filmes medievais, onde as cidades muradas com portas, e vinham aqueles exércitos para arrombar as portas da cidade. Então aqueles homens pegavam uma tora de madeira, né, vários segurando de um lado e de outro, eles diziam 1, 2, 3 e pá, 1, 2, 3, pá, e os trincos iam estremecendo do outro lado, até que eles se rompiam, e as portas se abriam, e eles invadiam e faziam a conquista. O que a palavra de Deus está dizendo? Nós estamos numa guerra, né, onde as portas do inferno estão tentando resistir, aprisionando as pessoas, enfermando as pessoas, mas quando a igreja se levanta, as portas do inferno não resistirão. Se a igreja pressionar, elas vão ceder, elas vão cair. Então o reino de Deus se manifesta, e onde ele se manifesta, as obras do diabo são desfeitas. Aleluia, são desfeitas. 1 de João, capítulo 3, verso 8, diz assim, vamos ler todos juntos, eu gosto demais desse texto. Ele diz assim: para isto... eu botei aqui as duas palavras, porque uma versão diz destruir, e outra fala desfazer as obras do diabo. Vamos repetir mais uma vez? 1, 2, 3. Vamos ler a primeira vez destruir, e a segunda vez vamos ler desfazer, tá bom? Então, primeira vez, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora, desfazer. 1, 2, 3. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Agora bata assim no peito e diga assim: eu sou Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que esse Filho de Deus aí é Jesus. Ele se manifestou para desfazer, mas você também é Filho de Deus. E onde você chega, as obras do diabo vão ser desfeitas. Olha, eu acho até que nós temos o direito. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. Fazer um cartãozinho, né, e colocar assim: desfaço qualquer trabalho de trago o amor de volta. De fato, você já expulsou demônios, sim? Já quebrou obra de feitiçaria? Já reconciliou o casamento? Né? Esse pessoal põe aí, mas nada, eles não desfaz nada, eles só fazem. Né? Agora, você pode dizer assim: não, lá na nossa igreja a gente desfaz a amarração. Né? Toda amarração. E traz o amor de volta? Traz o amor de volta, desde que seja o seu amor. Né? Porque lá fora eles trazem o amor de volta, mas o amor do outro. Né? Dá para um e tira da outra. Não, nós não fazemos isso. Mas se é o amor dela, se é o marido, se é a esposa, a gente traz de volta. A gente olha, já vi isso acontecer muitas vezes. E quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Manifestando o reino de Deus. Você se manifestou, a igreja se manifestou. O reino de Deus vai demonstrar poder. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Sabe, às vezes, há muito medo dos nossos irmãos de se envolverem, né, na obra de Deus, de retaliação do diabo, de principado que está na cidade, isso e aquilo. Não é você que tem que temer, ele é que tem medo de você. Eu vou dizer, enquanto nós estamos aqui, esses 10 dias, né, estudando, nos preparando, o Senhor está atiçando fé no seu coração, alargando a sua visão, encorajando você, desafiando você, lá na sua cidade, os demônios estão tremendo. Eles estão preocupadíssimos. Está tendo reunião esses dias, estou dizendo o que nós vamos fazer. Ele vai chegar aqui, quando ele descer do aeroporto e pisar aqui, já vai começar a acontecer coisas. Quando o carro entrar na cidade, né, já vem obras desfeitas. Quando o ônibus parar na rodoviária, os demônios já estão lá apavorados. Porque ele sabe que em você há essa condição, irmãos. Agora imagine se toda a célula, se toda a igreja se levantar e disser: nós temos um evangelho de poder. Nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Nós pregamos a graça, pregamos o favor, mas pregamos também o poder de Deus. Aleluia! Jesus, onde ele ia, a Bíblia deixa claro que ele expulsava demônios e ele
curava enfermos. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o que, irmãos? E poder, diga, Espírito Santo e poder. Aí ele foi ungido. E qual foi a consequência? O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Ele foi ungido, você também foi ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Me ungiu para quebrar cadeias. Satanás libera essas vidas. Nós temos que orar com mais fervor pelos nossos encontros, pelas nossas células, pela conversão de almas. Dizendo, Satanás, solta essas vidas. Eu te ordeno em nome de Jesus, perca força, perca domínio, perca autoridade. O reino de Deus é chegado. Aleluia. Então essa era que nós vivemos é chamada da era da igreja, a era da graça. A vontade de Deus é que a igreja avance contra as portas do inferno, amarrando o valente e saqueando a casa. Aleluia, glória a Deus. Às vezes irmãos ficam reclamando, né, que é uma luta para levar pessoas ao encontro, mas é uma luta mesmo, que o diabo não quer abrir mão. Você tem que desfazer as obras dele. Você tem que falar com ousadia, né, proclamar com autoridade. A proclamação do evangelho incompleto pode produzir crentes fracos, irmãos. Pode produzir resultados pequenos. Crentes cuja fé está baseada em sabedoria humana. Paulo disse assim, a minha pregação não consiste em sabedoria humana, nem em persuasão. Não quer dizer que você não vai usar os argumentos para persuadir. É lícito que você faça isso, mas tem que haver demonstração de poder. Quando eu falo de persuadir, eu estou falando da lógica, não é? Eu lembro que foi uma senhora, uma pessoa lá na igreja, apresentar o filho. Ele falou assim, pastor, olha, vai vir toda a família aí da minha esposa, e eles estão vindo contrariados, porque diz que não gosta de pastor, porque o pastor não gosta de Maria, a igreja cristã fala mal de Maria, e ela é Maria no céu, né? Eu disse assim, fulano até Deus no céu, não é Maria o tempo todo, ela é mariólatra mesmo. E aí na hora que eu fui apresentar a criança, já tinha me dado a deixa, eu falei assim, eu disse, por que nós não batizamos criança? Nossa igreja apresenta. Por quê? Porque na nossa igreja, nós seguimos o exemplo de Maria. Nossa, a mulher abriu um sorriso. Eu vi, ela sabia onde ela estava ali, né? Eu vi, ela deu aquele sorriso assim, nossa, eles gostam de Maria. Eu falei, sim, Maria foi uma mulher bem-aventurada, a mais bem-aventurada de todas as mulheres, a mãe do nosso Salvador, porque o católico tem que falar nosso Salvador, entendeu? Tem que falar assim, a mãe do nosso Salvador, e ela foi, né, se desarmando toda. Falei, mas quando Jesus nasceu, Maria não batizou. Jesus foi batizado aos 30 anos, aí mostrei o texto bíblico lá, né, Jesus desceu ao Rio Jordão ao completar 30 anos, foi ser batizado por João Batista, e ela ficou assim, assustada. Eu falei, então nós respeitamos Maria, mas nós seguimos aqui o exemplo dela, não é? Agora, é lógico, né? Aí eu perguntei assim, quando você, por exemplo, você está passando na rua e você vê um incêndio, você liga para o bombeiro ou para a mãe do bombeiro? Aí todo mundo, ninguém tem que responder, mas todo mundo tem que concluir, né? O bombeiro. E quando você está com dor de dente, você vai no dentista ou na mãe do dentista? Né? E se seu carro quebrar, você vai no mecânico ou na mãe do mecânico? Eu falei, então, quem precisa de salvação, você acha que tem que ir ao Salvador ou à mãe do Salvador, né? Eu sei que no final, o neto dela falou para mim, disse assim, eu vou perguntar isso para o padre. Ele ficou muito impressionado, a família católica praticante, entendeu? Então, mas não estou falando que você não deva usar, eu acho que você deve usar todos os argumentos possíveis, né? Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, a nossa pregação, ela não consiste em sabedoria humana, natural. Deixa eu pôr o texto. Mas ele diz o quê? Ela consiste
em demonstração do Espírito e poder. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse, não se sustentasse na sabedoria dos homens, mas aonde, irmãos? No poder de Deus, aleluia. E você sabe que o apóstolo Paulo foi um homem que demonstrou poder, né? Que até o seu lenço curou pessoas, né? Então o evangelho do reino consiste principalmente em duas coisas. Diga comigo: expulsar demônios e curar enfermos. Então assim, ó, o lado de cá diz assim, expulsar demônios, e meu lado direito aqui diz curar enfermos, tá bom? A pregação do reino de Deus consiste em duas coisas. Quais são? Expulsar demônios, curar enfermos. Expulsar demônios, curar enfermos. Curar enfermos. Expulsar demônios. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Vamos lá, a vitória do reino. Irmãos, quando pregamos o evangelho, nós estamos envolvidos em confronto, né? No encontro de poderes espirituais. E a analogia que pode nos ajudar a entender isso, pode ser vista na natureza, né? Quando ventos frios se encontram com massas de ar quente, com ventos quentes, o que é o resultado? Violência, trovões, né? Tornados, furacões, né? Redemoinhos. E eles vão se formando porque duas massas opostas estão se encontrando. Vem uma massa fria e uma massa de ar quente. E quando elas se chocam, ali há um confronto. Mas quando há o confronto, há também liberação de poder. O que nós temos que fazer? Nós temos que provocar esse confronto. A igreja não tem que ficar acuada. A igreja não tem que ficar intimidada. A igreja tem que sair para o fronte de batalha e provocar esse confronto. Confrontar, sabe, as forças das trevas. Quando Deus te enviou para aquela cidade, Deus sabia que você ia dar conta. Porque você não foi sozinho, Ele foi com você. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu ao Christian Gimenez, o qual andou por toda Cuiabá, fazendo bem e curando os enfermos, porque o Senhor era com ele, aleluia. Como Deus ungiu você anda por toda parte, fazendo bem e curando os enfermos, porque o Senhor é com ele. Então, o poder vem, o poder é liberado quando colidimos, quando confrontamos esses poderes espirituais, né? E que nós fazemos essas forças das trevas recuarem. Então, um dos motivos pelo qual Deus te colocou na liderança de uma célula, Deus te colocou, né, à frente de um grupo, é para que você possa confrontar o império das trevas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sem medo, irmãos, sem medo, porque se você entrar, a batalha já está ganha. O Senhor é contigo. Eu acho que é mais ou menos assim. Quem gosta de futebol aqui? Quem gosta de futebol? Imagina que seu time vai jogar. Só que ele vai jogar num horário que você não tem como assistir aquele jogo, mas você não quer perder de jeito nenhum. Você pega lá o recurso que você tem da tecnologia, põe para gravar aquele jogo, não é? E diz, quando eu tiver tempo eu assisto, mais tarde, amanhã. Aí você deixa lá o jogo gravando, porque você não podia estar em casa naquele horário. No outro dia você vai trabalhar. Aí quando você chega no trabalho, seu colega olha para você e diz, ei, Roberto, seu time ganhou ontem de 6-3, hein? Você já sabe o resultado do jogo, mas você ainda não viu o jogo todo, entendeu? Aí você chega em casa, no final da jornada, e diz, vou assistir o jogo. Aí você começa, primeiro tempo, toma um gol. Segundo tempo, outro gol. Você já sabe que foi 6-3. Primeiro tempo você só toma 3 gols, entendeu? Mas você não está mais angustiado, você não está com medo, você não está com aquela tensão, você está ali relaxado, né? Na frente do sofá, relaxado. Por quê? Porque você já sabe qual é o resultado. Você já sabe que você vai ganhar. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você se coloca, você confronta os poderes, você colide contra os poderes das trevas, lá em Apocalipse já diz qual é o resultado. Entendeu? Lá já diz quem vai ganhar e quem vai perder. Quem vai ser subjugado e quem vai prevalecer. O Espírito já foi dado sobre nós. Mas a liberação do poder só acontece
quando nós colidimos contra as forças das trevas. Aleluia, glória a Deus. Agora, o momento máximo, né, do conflito espiritual aconteceu na cruz do Calvário. Irmãos, no dia da crucificação, a eterna redenção foi feita por nós. Ali foi uma colisão, né? Ali foi realmente um confronto espiritual. Na cruz, os nossos pecados e a carne, o diabo e esse mundo foram completamente derrotados. E um grande poder foi liberado. Foi tanta liberação de poder que a palavra de Deus diz que a natureza toda, a criação foi abalada, a terra tremeu, as rochas partiram, o sol se escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, até sepulturas se abriram e mortos ressuscitaram. Olha quanto poder foi liberado. E esse poder todo está disponível para você. Aleluia, glória a Deus. Satanás já está derrotado. Mas a consumação da vitória virá na manifestação do reino no final desta era. Aleluia. Uma ilustração que nós podemos utilizar para demonstrar isso é o resultado da Segunda Guerra, não é? Todos os historiadores concordam que a vitória dos aliados ela foi assegurada na invasão da Normandia, que ficou conhecido como Dia D. Não é? Foi 6 de junho de 1944. O Dia D, naquele dia, a guerra, né, os aliados já tinham vencido, né, os inimigos. Todavia, a história mostra que 11 meses se passaram até que o inimigo se rendesse. Então, ele já estava derrotado, mas não se renderam. Então, muitos soldados continuaram lutando, muita gente ainda morreu, muitos confrontos ainda aconteceram. O dia D aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Ali já foi decretada a vitória do Senhor e a derrota do inimigo. Naquele dia ali já foi decidido tudo, mas o inimigo ainda não se rendeu. Então ainda precisamos que cada líder nosso se levante, que cada célula nossa se levante, que cada discipulador se levante, que as nossas igrejas se levantem para continuar confrontando, combatendo, né, inibindo a ação do inimigo que está resistindo a se render. Mas vai chegar esse dia, amém, queridos? Enquanto esse dia não se consuma, você e eu somos os instrumentos de Deus, amém? Somos os instrumentos do Pai, do Senhor, para que possamos fazer recuar as forças das trevas. Irmãos, não há neutralidade no reino do Espírito. Se o reino de Deus está avançando, o reino das trevas está recuando. Não tem terras devolutas, está tudo ocupado. Quando você pisa no pé de alguém, entende? Quando você toma espaço, você incomoda. Cada casa que se abre, sabe, é uma porta aberta para o reino, é uma porta fechada na cara do inimigo. Cada pessoa que ganhamos para Jesus, cada vida que vai ao encontro com Deus, sabe, é uma vida menos aprisionada pelo inimigo. Então nós precisamos cooperar com Deus para apressarmos o fim. E como que nós fazemos isso? De duas formas. Primeiro, nós fazemos isso orando para que venha o reino. Diga comigo, orando para que venha o reino. Segundo, pregando o evangelho do reino. Diga, pregando o evangelho do reino. Então, uma coisa é orar. Qual é a oração? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra, do mesmo jeito, do mesmo modo, na mesma intensidade que é feita nos céus. Venha o teu reino. Segundo, pregando o evangelho do reino. Mas o que é a pregação do evangelho do reino? É só palavras? Não, inclui duas coisas. Quais são elas? Expulsar demônios. Curar enfermos. Entende por que os nossos encontros, as nossas reuniões, elas não podem ser reuniões assim passivas, porque nós estamos num confronto espiritual. É natural que você vá ao encontro e que no encontro pessoas sejam libertas, que o inimigo se manifeste, que pessoas cheguem enfermas e saiam de lá curadas. Esse é o testemunho que nós temos que ouvir, porque o reino de Deus é chegado até vós. Aleluias. Precisamos pregar o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. Hoje precisamos pregar, né, o evangelho da forma que eu te falei, com os dois lados. De um lado a graça e do outro lado o reino. Atos capítulo 28, verso 23, diz assim:
Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número e ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, os biblicistas dizem que foi de 9 da manhã a 3 da tarde, né? Lhes fez uma exposição em testemunho de quê? Do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Paulo estava treinando aqueles irmãos e persuadindo-os acerca de quê, irmãos? Do reino de Deus. Então, nós temos que cooperar com Deus para introduzir essa nova era. E para isso é essencial, é imprescindível que nós preguemos o evangelho do reino. Amém, queridos? Nós nos tornamos obreiros mais efetivos nas mãos de Deus, sempre que nós temos essa visão, temos isso em mente. Estou aqui para manifestar o reino, para trazer o reino de Deus, para manifestar o poder de Deus, sabe? Deus deseja que o fim chegue, Deus deseja que o seu filho reine, né? Um dos salmos que fala disso, que é tão tremendo, se você quiser ler depois, é o Salmo 2, né? O Salmo 2, deixa eu abrir aqui. Ele fala sobre esse desejo do Senhor de estabelecer o seu reino sobre o governo do seu filho. Eu acho que é o Salmo que fala com mais clareza disso. Ele diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aí o verso 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, está falando dos reis da terra, rompamos os seus laços e sacudamos de nós a sua algema. Ou seja, eles não querem que o Senhor reine sobre eles. Aí o verso 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Aí ele diz aqui qual o remédio das nações, para curar a rebeldia das nações. Ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Aleluia. Ele diz: os reis resistem a isso. Ele fala que as nações resistem a esse governo, mas não tem como resistir. O reino vai chegar. Ele diz, quando eles falam assim: Jesus nunca vai governar sobre nós. Ele diz que Deus ri dos céus. Ah, não. Eu já providenciei, o meu rei será estabelecido. Aleluia, glória a Deus. Quarto lugar, a oração para o reino. Qual é a oração do reino? Lucas 9, 37 e 38 diz: então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são... O que nós vamos fazer então, irmãos? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Essa é a oração do reino. Aqui nós temos um grande princípio espiritual. Sempre que o Senhor quer trazer à luz um propósito, Ele primeiro chama os seus discípulos para orar sobre aquele assunto, sobre aquele propósito. Então Deus quer de fato, o Senhor quer conquistar essa seara. Ele diz que a seara é grande, ela de fato está pronta. Mas o que falta? Trabalhadores. Aí Ele coloca no nosso coração essa oração: Senhor, envia trabalhadores, levanta mais líderes, dispõe mais irmãos, manda. E quando você começa a orar, você está orando em linha com o que o Senhor quer. A sua oração não tem como não ser atendida. Então, ao invés de nós ficarmos dizendo assim: não tem ninguém para liderar,
queria multiplicar, começa a orar, você é líder de célula, começa a orar, Senhor, manda um líder em treinamento, levanta alguém aqui na minha célula, manda mais líderes, manda mais anfitriões, manda trabalhadores para a sua seara, manda consolidadores, né? Manda gente com coração pastoral, que vai cuidar das vidas, e quando você começa a orar, como esse é o desejo do reino, a sua oração será atendida, aleluia. Nós oramos pelo que Deus quer, então Deus envia a quem ora. Deus envia a quem ora. Eu sei que a gente é muito preocupado em orar por recursos, mas Deus manda orar por trabalhadores. Por trabalhadores. Amém, queridos? Quando Deus nos leva a orar por algo, Ele está, na verdade, nos levando a desejar a mesma coisa. Amém, queridos? Glória a Deus. Você consegue distinguir a diferença entre a pregação do Evangelho da Graça e a pregação do Evangelho do Reino? Está claro para você isso? Você é capaz de explicar para a pessoa do seu lado o que é essas duas faces da mesma moeda? Quem é capaz? Então eu queria que você escolha o irmão que está aí do seu lado e explica para ele: irmão, a diferença é essa. Nós pregamos o Evangelho do Reino para abençoar as vidas. E o Evangelho da Graça, para abençoar as vidas. E o Evangelho do Reino para demonstrar o poder de Deus sobre as obras do diabo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Explique para ele e depois deixa ele explicar para você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos concluir fazendo a oração do reino. A oração que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Quem sabe a oração do Pai Nosso. Vamos todos juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia.